Tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. Nenhum homem pode banhar-se no mesmo rio 2 vezes, pois na segunda vez, o rio não é mais o mesmo nem tampouco o homem, pois nada é permanente, exceto a mudança. Heráclito de Éfeso. Shagdud Tulku Rinpoche, um mestre espiritual e praticante do budismo tibetano, oferece uma perspectiva única e profunda sobre a impermanência, um conceito central na filosofia budista. Neste texto, Rinpoche explora as complexidades dessa realidade importante, destacando sua importância no caminho espiritual e fornecendo insights valiosos sobre como compreender e abraçar a impermanência como parte intrínseca da existência. Para compreender a raiz do sofrimento, temos que reconhecer que nada na vida é permanente. Percebemos os fenômenos, incluindo nosso corpo físico e tudo aquilo que experimentamos pelos nossos sentidos, como sendo sólidos e duradouros. Habitualmente nos apegamos às coisas e fazemos planos, como se elas pudessem durar para sempre. Entretanto, nada permanece igual. Tudo se modifica, fácil e constantemente. Meditar continuamente sobre essa verdade é um dos melhores métodos para desenvolver uma prática espiritual pura. Começamos olhando para o universo inanimado. Em um certo tempo, eras atrás, não havia nada de concreto aqui. Segundo a cosmologia budista, o universo físico surge inicialmente do movimento do elemento vento, seguido pelo movimento dos elementos fogo, água e terra. O Monte Meru está no centro, rodeado pelos 4 continentes. Esse universo inanimado é, em seguida, habitado por formas dotadas de vida que começaram a surgir primeiramente a partir de divisão celular, depois a partir de vários tipos de reprodução assexuada e finalmente por reprodução sexuada, inclusive por meio do nascimento vindo de um ovo e de um ventre de uma mãe. Esse vasto período de criação culminou na atual Era de Duração, durante a qual haverá 18 ciclos ascendentes e descendentes de bem-estar e de felicidade. À medida que o universo se aproximar do seu fim e o meio ambiente físico deixar de ser propício à vida, seres em número crescente renascerão em outros universos. Por fim, a matéria física irá se desintegrar até que, novamente, nada sobrará. Ao pensarmos sobre essas coisas, nossa percepção do universo começa a mudar. Damos-nos conta de que, por mais verdadeiro e sólido que ele pareça ser, não é eterno. Em escala menor, vemos que cadeias de montanhas surgiram e desapareceram, e onde oceanos enormes surgiram, agora encontramos terra seca. Onde cidades outrora floresceram, hoje existem regiões estéreis e vazias, e no lugar de terras inóspitas, cidades enormes cresceram. Ganhamos consciência das constantes mudanças em nosso meio ambiente, desde os tempos pré-históricos até o período que a história registra. As mudanças são contínuas. Dia após dia, uma estação sucede à outra. O dia vira noite, a noite vira dia. Os prédios não ficam velhos de repente. Na realidade, a cada segundo, desde o momento em que foram construídos, começam a se deteriorar. Nosso meio ambiente, corpo físico, fala e pensamentos modificam-se tão velozmente quanto uma agulha espeta uma pétala de rosa. Se você espetar uma pilha de pétalas de rosa com uma agulha, isso pode lhe parecer um único movimento. Na realidade, porém, ele se compõe de muitas etapas distintas. Você penetra cada pétala separadamente, atravessando sua superfície externa, a parte do meio, saindo pelo outro lado. Atravessa o espaço entre uma pétala e a próxima, o lado de cima desta e assim por diante. O espaço de tempo que leva para a agulha atravessar cada uma dessas etapas sucessivas pode ser usado como uma unidade de medida para descrever a velocidade da mudança dos fenômenos no nosso mundo. Pense nos seres que habitam este universo. Quantas pessoas nascidas 100 anos atrás continuam vivas? Quantos de nós, que estamos agora sobre a Terra, estaremos aqui daqui a 100 anos? Os personagens da história, por mais que tenham sido ricos, famosos ou bem-sucedidos, por mais vastos que tenham sido os territórios sob seu domínio, agora são apenas lendas. Nos ensinamentos budistas, conta-se muito a história de um rei tão poderoso que controlava não só o mundo conhecido como também o reino de Indra, rei dos deuses. No entanto, apenas a sua lenda permanece. Os mestres extraordinários do passado, os 8 grandes reis do Dharma,
os 25 discípulos principais do grande mestre Padmasambhava, mesmo o Buda Sakyamuni, uma manifestação de compaixão suprema em forma humana, não estão mais aqui. Isso não significa que suas bênçãos morreram com seus corpos físicos, pois as qualidades positivas da mente iluminada permeiam os 3 tempos passado, presente e futuro. Entretanto, da nossa perspectiva pessoal, eles desapareceram, da mesma forma que, quando o mundo gira, parece-nos que o sol se põe. Vemos também a ação da impermanência em nossos relacionamentos. Quantos de nossos familiares, amigos e pessoas da nossa cidade natal já morreram? Quantos se mudaram para outros lugares, desaparecendo de nossa vida para sempre? Em um certo momento, sentíamos-nos felizes apenas por estarmos junto de uma pessoa amada. Só segurar a mão daquela pessoa nos provocava sentimentos maravilhosos. Agora, talvez não a aturemos ou não queiramos saber dela. Então você poderia pensar, o universo muda continuamente e, da mesma forma, os relacionamentos. No entanto, eu sou sempre o mesmo. Mas quem sou eu? Sou o corpo? No momento da concepção, o corpo humano começa como uma única célula, e então se multiplica em uma massa de células que se diferenciam para formar vários sistemas de órgãos. Depois de virmos ao mundo como um bebê plenamente formado, crescemos a cada momento e nos tornamos adultos. Esse processo físico ocorre semana a semana, mês a mês, até que chega um momento em que percebemos que as coisas estão ficando um pouco piores, e não um pouco melhores. Não estamos mais crescendo, estamos envelhecendo. Inexoravelmente, perdemos certas capacidades. A visão enfraquece, a audição falha, o raciocínio se embaralha. É a impermanência cobrando seu preço. Você poderia pensar, bem, o corpo é impermanente, mas o meu eu real, a minha mente, não é. No entanto, se você olhar para a sua mente, verá que não é a mesma que tinha quando você era um bebê. Naquele tempo, tudo o que você queria era o leite da sua mãe e um lugar aquecido para dormir. Depois, alguns brinquedos o contentavam. Mais tarde, um namorado ou uma namorada, e depois um certo emprego, casamento ou casa. Suas necessidades, desejos e valores mudaram, não todos de uma só vez, mas segundo a segundo. Mesmo ao longo de um único dia, a mente experimenta felicidade e tristeza, pensamentos virtuosos e desvirtuosos, repetidas vezes. Se tentamos segurar um determinado momento, mesmo enquanto pensamos em fazê-lo, ele já desapareceu. Como o corpo e a mente, nossa fala está constantemente mudando. Cada palavra que enunciamos se perde. Uma outra se apressa para substituí-la. Não há nada que possamos apontar que seja imutável, estável, permanente. Se permanecermos sempre conscientes de que cada momento pode ser o último, intensificaremos a prática para não desperdiçar nem fazer mau uso da nossa preciosa oportunidade humana. À medida que amadurece a contemplação dessa verdade, chegaremos a alguma compreensão de como funciona o mundo, de como as aparências surgem e se transformam. Vamos passar do mero entendimento intelectual da impermanência para a compreensão de que tudo aquilo em que baseávamos nossa crença na realidade é apenas um cintilar de mudança. Começaremos a ver que tudo é ilusório, como um sonho ou uma miragem. Embora os fenômenos apareçam, nada é, na verdade, estável de fato no presente. Isso nos ajudará a compreender os ensinamentos budistas mais profundos. Então poderíamos perguntar: o que terá utilidade para nós quando morrermos? Quando estivermos mortos, mesmo as pessoas que nos consideram muito agradáveis ou simpáticos não vão querer o nosso corpo por perto. Tampouco poderão ir conosco, não importa quem sejam ou quão felizes nos fizeram. Todos morreremos sós, mesmo que sejamos famosos, mesmo que sejamos tão ricos quanto o próprio Deus da prosperidade. Na hora da morte, toda a riqueza que acumulamos, todo o poder, status e fama que conseguimos e todos os amigos que reunimos não serão de nenhuma valia. Nossa consciência será extraída do ambiente em que estivermos tão facilmente quanto um fio de cabelo de um bloco de manteiga. A única coisa que nos beneficiará será a prática do Dharma. A única coisa que nos acompanhará na morte será nosso karma positivo e negativo. Nada mais. Se contemplarmos a impermanência dessa forma,
Não ficaremos apáticos às necessidades dos outros? Nossa intenção no caminho do Dharma é aliviar o sofrimento dos outros, tanto quanto pudermos, e de todas as maneiras que formos capazes, até que, por fim, sejamos capazes de aliviar todo o sofrimento de todos os seres. Ao mesmo tempo, mantendo a consciência da impermanência em tudo o que fazemos, lembrando-nos de que, como um sonho, a vida cotidiana acontece, mas não é intrinsecamente real. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance, no contexto dessa experiência de sonho, para trazer benefícios aos outros e para reduzir os venenos da mente, de modo a não causar o mal a nós nem para os outros. Se praticarmos o bem, o bom e o belo, este sonho que chamamos de vida irá melhorar. Ao recordar a natureza da nossa experiência, que é impermanente como um sonho, iremos, por fim, despertar e ajudar os outros a fazerem o mesmo. À medida que a nossa compreensão da impermanência e da natureza ilusória da realidade aumenta, nossa compaixão também aumenta. Vemos que, aprisionados em sua crença no sonho, sem nenhuma compreensão da impermanência, os seres vivem em uma angústia e sofrimento tremendos. Pelo fato de acreditarem na solidez da sua experiência, reagem com apego e aversão quando seu karma surge, criando mais karma negativo e perpetuando os ciclos de sofrimento. E qual diferença existe entre alguém contemplar a impermanência e ficar olhando no relógio, querendo saber quando irá terminar aquilo que está fazendo? Tudo se resume à motivação. Se a sua motivação não for autocentrada, você não se atentará tanto ao relógio. Se for, então as coisas parecerão tomar mais tempo do que você esperaria. Eu não o desaconselho a observar o relógio, mas observe o relógio da roda de samsara. Pergunte-se dentro de quanto tempo a samsara vai acabar. Então a questão passa a ser: como eu posso eliminar o apego? Como eu posso eliminar a aversão? Como eu posso eliminar a confusão? Ao eliminarmos as sombras da mente, conseguiremos mais cedo ou mais tarde pôr fim à roda de samsara. Se tem o grande temor de que a crença na natureza ilusória de tudo irá criar mais e não menos sofrimento, por que abriremos mão de tudo que seja importante? Às vezes, quando as coisas estão difíceis, tudo o que nos resta é a esperança. Se abrirmos mão dela, não teremos nada. Mas nada permanece igual. Ninguém jamais escapou da doença, da velhice ou da morte. Por mais que tenha tentado negá-las, sofremos, não porque nossa experiência seja ilusória, e sim porque negamos que ela seja. Se reconhecermos a natureza ilusória das coisas e encararmos a inevitabilidade da morte, estabeleceremos prioridades e faremos escolhas que trarão felicidade, em vez de sofrimento, para nós e para os outros. A esperança mal dirigida causará apenas sofrimento. Se nos convencermos de que um burro em nosso quintal é um leão e esperarmos que ele nos proteja, estaremos em perigo quando o lobo atacar. No caminho espiritual, depositamos nossa esperança em algo confiável, os métodos espirituais que podem nos levar para além do sofrimento. Esperamos que eles possam provocar mudanças, que nos ajudem a encarar nossas dificuldades e que tragam benefícios até a iluminação. Pense com cuidado no que realmente importa agora. Pergunte-se o que deixará para trás e o que poderá levar quando morrer. Mesmo que encontrasse um tesouro escondido, não poderia carregar com você. Sua prática, entretanto, é como uma moeda especial que irá com você através da fronteira da morte, vida após vida. Se disser que não tem tempo para meditar, você não entendeu, de verdade, a impermanência. Você pode trabalhar 8 horas por dia, mas ainda tem 16 horas sobrando. Alegar que não tem tempo, que é responsável pelos seus filhos e que tem um trabalho não é desculpa. O eminente rei do Dharma, Indrabhuti, governava todo um reino e ainda assim conseguiu alcançar a iluminação em uma única vida. Poucos têm responsabilidades como ele. Se formos diligentes, sempre será possível encontrar tempo suficiente. Se não, sempre encontraremos uma razão para não praticar. Somente depois da morte é que não teremos tempo. Até lá, mesmo que estejamos doentes ou ocupados, temos tempo. Mesmo que o peso dos muitos anos em que não pensamos assim seja mais forte do que a crença no ensinamento sobre impermanência, como podemos mudar esse hábito? Suponha que comecemos com um exercício muito simples. Examine a importância que você atribui à comida que come, suas roupas,
sua casa, seus amigos, suas conversas, os livros que lê. Você provavelmente verificará que os considera tão cruciais que trabalha dia e noite para mantê-los. Agora examine essas coisas por um ângulo diferente. Olhe para cada uma delas e pergunte se são permanentes. Pergunte, em última análise, se são algo em que você possa se fiar. Na hora da sua morte, e para além dela, essas coisas serão confiáveis. E será que valem todo o esforço e preocupação que você dedica a elas agora? Pensar sobre a impermanência e a morte ajuda a nos desvencilharmos de valores mundanos e a mudar nossas prioridades. Por meio da contemplação e da aplicação dos ensinamentos em cada momento da sua vida, você verá seus hábitos se transformarem. Não conseguirá mudar apenas lendo livros. Você precisa procurar, investigar, questionar e examinar. Pode ser que já tenha sido exposto a todo tipo de ideias e entendido muitas coisas intelectualmente. No entanto, sem uma contemplação que o leve mais fundo em sua prática e que lhe permita chegar a algumas conclusões muito fundamentais, você não será capaz de dar o próximo passo. Para descobrir o que é realmente importante para você, tire alguns minutos agora para refletir sobre o que foi dito aqui e veja como isso se relaciona com sua própria experiência. Somente por meio da contemplação você poderá descobrir se a prática espiritual faz sentido para você e se toca o seu coração. Ao encerrar estas reflexões sobre a impermanência, convido você a contemplar as implicações transformadoras desse princípio universal em suas próprias vidas. A liberdade que a compreensão da impermanência oferece, não apenas a libertação do sofrimento ligado à resistência, mas também nos impulsiona a viver de maneira mais plena, compassiva e consciente. Se estas palavras fizeram sentido para você, compartilhe essa sabedoria com seus amigos e familiares. Curta este vídeo se encontrou valor nas mensagens de Shagdu Tulku Rinpoche e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para mais conteúdo enriquecedor sobre espiritualidade e autoconhecimento. Juntos podemos continuar essa jornada de descoberta e crescimento. Até a próxima!